Olá, alunos do sexto período. Eu sou a professora Thaís Kugler Meneghetti, sou professora da Reumatologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da UFPR. E eu vou apresentar essa aula hoje dentro do curso de Reumatologia de adultos, mas que a gente já pode apresentar para vocês a forma como as principais doenças reumatológicas apresentam-se na faixa etária pediátrica, como elas se manifestam, algumas doenças específicas da pediatria, doenças reumáticas, para vocês já iniciarem uma visão geral sobre esses aspectos. A gente também vai falar nessa aula sobre a interpretação de dor musculoesquelética na faixa etária pediátrica, quais são os sinais de alerta que tem que ter em mente e quando interpretar que se trata de uma dor musculoesquelética funcional. Então, a reumatologia pediátrica, a gente costuma dividir as doenças naquelas que têm umas apresentações agudas. Então, geralmente o paciente já procura atendimento imediatamente, né? Procura um pronto-socorro. Nós temos vasculites que podem causar também essa procura ao pronto-socorro quando se trata das vasculites agudas, mas nós temos também as vasculites crônicas. E síndromes dolorosas pediátricas são causa comum de consulta ambulatorial, além das colagenoses, propriamente ditas, doenças reumatológicas, articulares e sistêmicas crônicas, que muitas vezes podem ser vistas tanto em contexto de ambulatório quanto de enfermaria pediátrica, né? Inicialmente, eu gosto de dividir essas doenças agudas para organizar o raciocínio diagnóstico, para vocês identificarem e saberem reconhecer o paciente dentro de um contexto de pronto-socorro. As mais comuns são artrites agudas, e aí elas podem ser artrites reativas, que são comuns na infância, e aqui na pediatria a gente expande esse nome para além da tríade clássica da artrite reativa que vocês vão aprendendo com os adultos, que é a antiga síndrome de Reiter, né, que incluía artrite, conjuntivite e uretrite. Na pediatria, esse termo é expandido para outras formas de artrites pós-infecciosas, artrites virais ou pós-virais, né? E principalmente aquela artrite que é reativa também, mas pós-estreptocócica, que está presente na febre reumática aguda. Então, diante de um paciente com artrite aguda no pronto-socorro, claro que vocês vão pensar inicialmente em artrite séptica, que é uma causa importante de emergência ortopédica a ser descartada, mas entre as doenças inflamatórias a gente vai enquadrar aquele paciente ou nas artrites virais, a gente vê aí arbovírus sendo causa comum de artrite, parvovírus, outros vírus comuns pediátricos, tanto virais quanto artrites reativas, né? E a febre reumática, que é essa entidade específica da artrite aguda com febre pós uma infecção estreptocócica, é assim que geralmente a febre reumática aguda se manifesta.
instituir um tratamento que é dispendioso com imunoglobulina humana, mas ele é muito importante para reverter ou para evitar essa principal alteração e complicação da doença de Kawasaki, que é a presença de aneurisma coronariano. Então, ela é uma vasculite. Tudo isso que vem de pele subcutânea, que é superficial, vai sumir, mas sobra ali uma inflamação profunda nas coronárias, que podem tanto aumentar o risco cardiovascular na fase aguda inflamatória da doença, quanto aumentar esse risco posteriormente, tardiamente, e ser causa de infarto agudo do miocárdio em paciente jovem. Então, o tratamento oportuno com imunoglobulina humana diminui bastante o risco desse comprometimento coronariano. Não pode se desprezar o diagnóstico nessa fase aguda, porque tudo vai passar, mas o risco da coronária vai sobrar. A segunda vasculite mais comum em pediatria, na verdade a vasculite por IgA é a vasculite mais comum da faixa etária pediátrica, é uma vasculite que acomete crianças maiores. Então vocês já estão vendo aqui um membro um pouco mais longo, ela é mais comum na idade pré-escolar, mais tardio e idade escolar. E aí a criança vai ter essas lesões de pele que são purpúricas. São lesões eritematosas, um vermelho intenso, podem ficar roxeadas. E aí, como elas são por um extravasamento de hemácia na pele subcutânea, a gente não, quando você faz uma digitopressão, não vai sumir aquele eritema. Ele é fixo, porque existe esse extravasamento. Além desse eritema, dessa vermelhidão muito intensa fixa, ela também é uma lesão palpável, então são púrpuras palpáveis, diferente das púrpuras que surgem por trombocitopenia. Essas púrpuras têm predomínio em membro inferior ou em áreas de apoio, como nádega, região de cotovelo, porque essa é a característica própria da doença. E aí, se o paciente tem a lesão de pele característica, ele precisa ter mais um dos outros critérios para fechar o diagnóstico de vasculite por IgA, que antigamente era chamada de púrpura de Renox-Schönlein. E esses critérios são a presença de artrite, então edema, dor, artrite ou artralgia, edema, dor, limitação da movimentação articular, dor abdominal e uma alteração que é silente, a maioria das vezes é assintomática, que é a alteração urinária. E, de novo, é uma doença que tudo isso vai se resolver praticamente espontaneamente, excepcionalmente vai requisitar um tratamento para essa vasculite na fase aguda, mas o paciente deve ser acompanhado porque pode ser que surja alteração urinária ao longo do tempo. E aí vai ser necessário algum manejo em relação a isso. Então, diante do paciente no pronto-socorro com esse diagnóstico, deve ser encaminhado para o segmento depois. E agora nós vamos ter uma visão geral de como as outras doenças crônicas, como as doenças crônicas reumatológicas se apresentam na faixa etária pediátrica. Começando ainda a falar de vasculites. Então, quando a gente está diante de um paciente com esse tipo de lesão, que tem um aspecto isquêmico, então ele está arroxeado já porque está faltando perfusão, o paciente está evoluindo para necrose na região. Mas ele também tem algumas lesões arredondadas, alguns nódulos profundos. Isso é muito característico da poliarterite nodosa, uma vasculite que afeta pequenos vasos na periferia, nessa forma dessa isquemia, mas é uma vasculite de médios vasos, então existe uma alteração de vasos profundos, nesse caso, nessa imagem, vasos renais com aneurismas e estenoses. Então, é uma vasculite de médios vasos. A gente tem a forma cutânea e a forma sistêmica. A cutânea é mais comum na faixa etária pediátrica, eu não tenho vísceras acometidas. Diferente da forma sistêmica, que eu tenho que ter algum órgão acometido. Outra vasculite, essa é de grandes vasos. A vasculite de grandes vasos na infância é a arterite de Takayasu. A gente não tem arterite temporal. Na faixa etária pediátrica, a gente tem sim o Takayasu, que é a vasculite responsável por alteração de aorta e seus principais ramos. Aqui a gente vê na imagem uma estenose, o paciente vai ter manifestação conforme a topografia do vaso acometido, além de manifestações sistêmicas inespecíficas, febre, dinamia, emagrecimento.
Uma outra vasculite que é extremamente rara, inclusive na faixa etária pediátrica, é essa vasculite que faz alteração de via aérea superior, então o paciente aqui teve uma lesão septal e perdeu o septo nasal. Pode afetar a via aérea média e via aérea inferior e parênquima pulmonar, além de rim, olhos, outras manifestações sistêmicas. Que vasculite é essa? Uma vasculite associada ao ANCA, que é a granulomatose com poliangeite. Agora, uma outra doença sistêmica, que é extremamente rara na faixa etária pediátrica, mas também acomete as crianças, é essa doença que causa um espessamento cutâneo. Então, vocês estão vendo uma menina com dificuldade para abertura oral, então ela tem uma diminuição da abertura oral, os lábios dela estão bastante afilados. Aqui nessa foto do meio, ela está tentando fazer uma expressão de raiva, de enrugar a testa, e ela é incapaz, porque ela tem um espessamento cutâneo tão importante que ela não consegue realizar esse movimento. E um achado bastante característico e até mais inicial da doença é a presença de fenômeno de Renault e depois o afilamento distal dos dedos. Que doença é essa? Esclerodermia sistêmica, que no nosso caso pediátrico a gente chama de esclerosistêmica juvenil. Agora, falando de um outro perfil de acometimento, ainda tem acometimento de pele, mas esse acometimento de pele, ele tem essas lesões muito características, né? Então, na foto da esquerda a gente vê lesões papulares eritematosas nas faces extensoras de metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, interfalangianas distais. E na face, aqui na foto da direita, a gente vê essa lesão palpebral. Além do edema palpebral, porque existe uma vasculite ali, a paciente tem uma lesão violácea, pode ter telangiectasias nessa pálpebra. Tem todo um racho malar e é clássico dessa doença um rosto bastante vermelho. Mas além do eritema, o paciente tem um comprometimento muscular e uma perda da função. Lá, linda. Quem lembra qual é essa doença? Vamos ver como é que o paciente realiza o movimento. O que está acometido? Que estrutura do sistema músculo-esquelético está acometida nessa paciente que não consegue completar habitualmente o movimento. Consegue mais um? Olha o esforço que ela faz para subir o degrau, como ela tem que escalar a maca, se apoiar para conseguir realizar o movimento. Isso, Ana Júlia! Uma perda de força Muito muscular. bem, linda! E essa perda de força muscular é por causa de uma miosite. Então, o paciente tem miosite e lesão cutânea. Essa lesão cutânea característica não tem outro diagnóstico, dermatomiosite juvenil, que pode acometer, inclusive, crianças bem pequenas, que pode acometer musculatura respiratória, que pode levar a disfagia, pode acometer trato gastrointestinal e fazer vasculite cutânea bem grave. A próxima doença, então, que é um diagnóstico diferencial, que vocês já conhecem melhor, é essa doença multissistêmica chamada lúpus eritematoso sistêmico. Quando acontece na faixa etária pediátrica, a gente chama de lúpus juvenil, né? Então, a faixa etária pediátrica, o lúpus pediátrico, ele é bastante sistêmico, né? É mais comum no lúpus do adulto a apresentação cutâneo-mucosa, cutâneo-articular, mas o lúpus pediátrico, ele, via de regra, ele tem um comprometimento sistêmico na forma de serosites. Por exemplo, nessa imagem de raio-x, a gente vê a perda do seio costofrênico aqui à direita, que está obliterado pela presença de líquido, porque o paciente tem uma serosite. Esse paciente de baixo está extremamente edemaciado, tem uma anasarca, porque ele tem perda de proteína urinária. Então, esses achados sistêmicos vêm num contexto que o paciente pode ter queixas articulares, então essa paciente tem uma poliartrite de pequenas articulações, queixas, alterações cutâneas, e aqui a gente vê uma úlcera oral do lúpus, que é classicamente em palato e é indolor, e o rash malar, que é aquele rash em asa de borboleta que poupa o sulco nasolabial, que também é clássico do lúpus.
E então, a gente vai passar pelas nossas artrites crônicas. Então, vocês estão tendo inúmeras aulas sobre artrites crônicas e a gente vai ter representantes dessas artrites crônicas que vocês veem em adultos também na faixa etária pediátrica. Todos eles nesse termo que a gente chama de um termo guarda-chuva, que é um termo que engloba as artrites crônicas pediátricas. Então, quais são essas artrites crônicas? Como que a gente denomina elas? Se o paciente tem até 4 articulações acometidas, a gente chama de forma oligoarticular. Então, como são poucas articulações, muitas vezes a apresentação é assimétrica dessas artrites. Agora, as formas poliarticulares tendem a ter maior simetria, então pegar pequenas articulações das mãos, de ambas as mãos, mas também pega grandes articulações. E na faixa etária pediátrica, as poliarticulares a gente vai chamar de AIJ poli, fator reumatoide positivo, que é semelhante à artrite reumatoide do adultos, mas aqui vocês têm que saber que elas representam apenas 5% das artrites juvenis. Então, a grande parte das nossas artrites crônicas não são como se fossem uma artrite reumatoide, tem outras características. A forma polifator reumatoide positivo geralmente está associada a um anti-CCP positivo e são mais refratárias ao tratamento, requer maior escalonamento de terapia e tem uma cronicidade maior do que, por exemplo, as formas polifator reumatoide negativo, que podem acometer crianças menores, geralmente com uma prevalência entre os sexos mais semelhante, né? A fator reumatoide positivo, assim como a R, é bem mais comum no sexo feminino. Mas a polifator reumatoide negativo tende a ter uma evolução mais benigna. A forma sistêmica é uma forma que vem com diversos comprometimentos sistêmicos, febre principalmente, hepatosplenomegalia, como vocês veem nessa imagem, racho cutâneo, pode ter adenomegalia. Eu coloquei uma imagem bem antiga para mostrar que essa forma de artrite é a forma com uma evolução e uma cronicidade muito grave, com bastante sequela articular, com bastante deformidade, se não tratada oportunamente e adequadamente. Então, é uma forma que se torna muito refratária se o tratamento e o reconhecimento não for precoce nessa doença. A gente também tem a forma psoriásica, que aí, além da lesão de pele, a gente tem artrite e em crianças, muitas vezes a artrite precede em muito tempo a psoríase cutânea, e a gente dá esse diagnóstico, essa classificação de AIJ psoriásica, se o paciente tem artrite, mesmo sem psoríase, mas tiver ou familiar de primeiro grau com psoríase, ou a dactilite, que é um fenômeno bem característico da psoriásica, ou alteração ungueal também, a distrofia ungueal é um fator de risco, então a gente poderia classificar o paciente dessa forma, mesmo sem psoríase. E por fim, a gente tem a nossa espôndilo, ou seja, ela faz comprometimento axial e na forma pediátrica esse comprometimento se dá na forma de sacroileite. E essa artrite chama AIJ, artrite relacionada à entesite, porque, como vocês veem na imagem, existe um comprometimento de tendões, da inserção do tendão no osso, que é o local de êntese, né? E aí o paciente, geralmente é menino, maior de 7 anos de idade, do sexo masculino, que pode ter o HLA-B27 positivo. Essa é a nossa espôndilo, que a gente chama de ARI, artrite relacionada à entesite. Enfim, vocês tiveram uma visão geral das apresentações pediátricas de doenças reumáticas e agora vocês precisam aproveitar esse momento da formação de vocês para entender e saber lidar com o paciente que tem uma queixa de dor musculoesquelética. Quando a gente fala de reumatismo, a gente geralmente se refere à presença de dor musculoesquelética, mas aí a gente vai precisar interpretar a origem dessa dor, principalmente se isso quer dizer que tem uma doença orgânica ali grave ou se não tem, né? Então, dor musculoesquelética é uma queixa comum na população pediátrica. Ela está presente em mais ou menos 1/4 das crianças brasileiras. Isso é uma survey nacional recente. 27,5% das crianças brasileiras em idade escolar apresentam alguma dor musculoesquelética que leva a alguma repercussão no seu dia a dia, como absenteísmo, afeta as atividades normais do dia a dia, afeta a recriação da criança.
Então, é uma queixa comum, uma causa comum de consulta pediátrica, mas apenas 5% das dores musculoesqueléticas tem uma causa orgânica conhecida. E aí, para a gente interpretar se existe essa causa orgânica, é muito relevante fazer uma anamnese bem detalhada, com uma boa revisão dos sistemas, assim como um exame físico bem detalhado. Isso é muito mais importante do que a realização de exames complementares. É muito importante para o paciente que tem uma dor, para os seus familiares que estão preocupados com essa dor e para o médico, para a nossa segurança e assertividade no diagnóstico. É importante separar aquilo que é doença orgânica daquilo que é uma dor funcional. Doença orgânica, dor de causa orgânica, quer dizer que ou osso, ou músculo, ou articulações, ou nervos estão doentes, existe um comprometimento ali que gera aquela dor. E aí eu preciso tomar medidas e algumas vezes imediatas para manejo dessa dor. As dores funcionais querem dizer aquelas em que você não encontra essa doença orgânica acontecendo. Então, como comparar? Quais são as características de ambas? Aquilo que a dor musculoesquelética, que tem uma causa orgânica, geralmente ela é bem localizada e persistente naquela localização. Já as dores funcionais são passageiras. As dores orgânicas, elas têm um caráter ósseo profundo, as dores funcionais, elas são mal localizadas, difusas. As dores orgânicas, elas são contínuas, já as dores funcionais podem vir, prevalecem mais no fim do dia e à noite. Analgésicos comuns podem não aliviar dores orgânicas e as dores funcionais passam com ou até mesmo sem analgesia, apenas com uma massagem. Sempre que eu tiver alterações locais, sinal de artrite, exame físico alterado, eu vou pensar que existe sim uma causa orgânica. Geralmente as doenças funcionais, então, não vão ter essas alterações locais, a família não vai ver edema, não vai ver calor local na articulação, né? O máximo que pode ter é uma hipermobilidade articular, enquanto uma dor por uma artrite, ela vai ter uma rigidez articular, né? Quando compromete a articulação, as dores orgânicas vêm já na forma de artrite e as dores funcionais é só a dor, a artralgia. O paciente pode ter alteração da marcha, que nas dores funcionais não acontece. E aí sim, o principal alerta são a presença de sinais e sintomas sistêmicos, febre, emagrecimento, racho cutâneo, né? Que não acontece nas dores funcionais. Se a gente vai fazer alguma investigação, a gente encontra normalidade nos exames. E uma questão muito importante, que a própria família já identifica, é que as dores funcionais pioram muito com o estresse escolar ou dentro de casa. E essas dores orgânicas não têm essa relação direta. Então, é preciso ter em mente esses sinais de alerta do que são dores orgânicas, principalmente se elas são bem localizadas e se elas não melhoram com analgesia e conforme o grau de comprometimento sistêmico. E o que chama atenção e alerta para a presença de artrite é a presença presença de rigidez articular, no sentido dessa causa orgânica ser uma doença inflamatória articular, uma artrite juvenil, por exemplo. As dores de caráter mecânico são aquelas dores que pioram depois de atividade física ou no fim do dia e podem ter relação com algum traumatismo local. Existem causas ortopédicas de dores não traumáticas, não relacionadas a um acidente, né? E aí, por exemplo, no caso de lesões pós-traumáticas, de ligamentares ou de menisco, mas a gente tem as osteocondroses, que são lesão na cartilagem de crescimento. Por exemplo, aqui nessa imagem tem uma lesão de Osgood-Schlatter, que é essa avulsão aqui no platô tibial, geralmente menino, idade escolar ou adolescente. Isso é uma osteocondrose do platô tibial que se chama Osgood-Schlatter. A gente tem osteocondrose de diversas áreas corporais, mas essa é a mais comum. E a gente tem também uma lesão que é bem mais grave, que é o leg calvipertis, que é a necrose avascular da cabeça do fêmur. E aí aqui vocês estão vendo à esquerda uma cabeça femoral totalmente destruída e comparando com o lado direito, o lado direito do paciente é liso, o lado esquerdo do paciente está
com a cabeça femoral totalmente lesionada, porque aconteceu ali uma necrose vascular, muitas vezes associada ao sexo feminino, obesidade e crianças mais velhas, idade escolar ou adolescente. Quando estar alerta para um sinal de neoplasia óssea, neoplasia de origem óssea ou neoplasia hematológica com infiltração óssea, que é extremamente comum na faixa etária pediátrica, né? Então, aquela dor que é noturna intensa, que tem um início recente, vai se agravando a cada dia, que leva a um despertar noturno, e é uma dor muito importante que não alivia rapidamente com analgesia. Ela é uma localização difusa no osso ou principalmente localizada na metáfise, na área mais distal do osso. Tem presença de diversas manifestações sistêmicas, febre, emagrecimento, linfonodomegalia, passiplenomegalia, são sinais de alerta. Lembrando que a leucemia, ela se apresenta com dor musculoesquelética em 20 a 60% dos casos. Então, dor musculoesquelética é um achado comum nas doenças hematológicas. Ficar alerta para essa presença de dor intensa, cada vez progressivamente pior, e com despertar noturno de início recente, né? Não é aquela despertar noturno que acontece eventualmente numa criança que tem uma dor musculoesquelética há anos, sem nenhuma alteração local, né? Porque isso é de outro universo. Mas a dor musculoesquelética de uma neoplasia, ela tem esse caráter de um despertar noturno. Já as dores inflamatórias, então não neoplásicas, né? Então falamos de dores ortopédicas, causas ortopédicas de dor musculoesquelética, causas neoplásicas e agora causas inflamatórias. A criança com uma artrite juvenil, como nessa imagem, ela tem uma dor que é pior depois do repouso, né? Então sempre que vai levantar de manhã na cama tem uma piora da dor, né? Então repousou à noite, ficou tudo bem, vai iniciar o movimento, a dor é desencadeada. À medida que vai movimentando, essa dor vai aliviando, ela melhora com o movimento, né? É uma dor que, então, é marcada pela presença de rigidez matinal, então não consegue realizar o movimento daquela articulação nesse período depois do repouso. E essa rigidez é sempre alterada, sempre há uma alteração na faixa etária pediátrica. A gente nunca espera que uma criança saudável amanheça rígida. Qualquer tempo de rigidez matinal é um tempo a ser considerado. Mas nem sempre o caráter inflamatório é muito claro, porque muitas vezes não é nem o próprio paciente que está descrevendo a dor, para a criança tem dificuldade de perceber esse caráter, a familiar também ainda não está treinado para isso. Mas como aqui muitas vezes a gente está falando de doenças crônicas, a gente vai treinando o paciente a observar, a contar o tempo de rigidez matinal, a observar essa melhora à medida que vai movimentando, né, esse caráter inflamatório da dor. Outra coisa que é muito importante quando a gente está diante de um paciente com dor articular de caráter inflamatório é a gente, então, classificar em relação ao tempo se aquela alteração é aguda, porque aí o universo das artrites agudas é um universo que eu já expliquei para vocês de alguns diagnósticos específicos, ou já é crônica, né? E aí o tempo que a gente considera 6 semanas de artrite na mesma articulação. Se ela já está crônica, eu vou considerar que pode ser uma artrite idiopática juvenil, ou pode ser um lúpus, né? Uma doença crônica reumatológica. E também é muito importante nessa classificação o número de articulações acometidas. A gente tem que tentar identificar isso com a mãe e no exame físico. Se o paciente tem um comprometimento óligo, que é até 4 articulações, ou poliarticular, 5 ou mais articulações. Isso também é bem importante na classificação das artrites crônicas infantis.
visto nas aulas de reumatologia. Então, assim, a dor do crescimento, o que é isso? Né? Esse nome, porque foi popularmente batizado, é lógico que crescer não dói, crescer é uma função dos seres vivos fisiológica, né? Isso não causa dor, mas porque é uma dor típica da criança e porque quando a criança cresce, isso some e melhora completamente, alguém batizou de dor do crescimento e assim ficou esse nome. É muito difícil a gente saber alguém que reconheça como dor musculoesquelética benigna da infância, que é o nome técnico que a gente dá para isso, né? Geralmente ela acontece na faixa etária entre 3 e 10 anos de idade, e aí ela tem essas características típicas que estão no quadro. O local da dor é geralmente bilateral, em membro inferior, então tanto coxa, panturrilha, canela, né, que é a face anterior da perna, face posterior dos joelhos, a fossa poplítea. Ela alterna os lados da dor, mas os dois lados são acometidos, não é uma dor localizada. O horário geralmente é no fim da tarde e durante a noite e pode despertar a criança, então, assim como uma dor que é de uma origem oncológica, a dor musculoesquelética benigna também pode levar a despertar noturno, mas aqui o contexto é totalmente diferente. A criança está super saudável, ela já tem isso há anos, de vez em quando ela acorda porque a perna está doendo, né? De manhã a dor não está presente, a criança acorda absolutamente normal, tem dias da semana sem dor e não tem uma relação direta com a atividade física. Embora pode sim ser desencadeada em dias em que se esforçou um pouco mais, mas não é a atividade física em si que causa a dor. A dor tem uma gravidade bem leve, ela melhora com massagens, com analgésicos comuns, e a dor não vai, a gravidade não vai aumentando com o passar do tempo, né? Ela é estável, tem esses períodos de piora e melhora, mas ela é estável. E no exame físico, nada, tudo absolutamente normal. Então, se eu estou diante de um paciente que tem uma dor com todas essas características, eu posso dar o diagnóstico de dor do crescimento ou dor musculoesquelética benigna. Eu posso orientar a família no manejo da dor, massagem, analgesia comum. Não é nem necessário requisitar exames complementares, mas se eu for pedir, eu vou olhar simplesmente para a saúde da criança. Eu não vou pedir fator reumatoide, isso nunca. Eu vou pedir um hemograma para ver se a criança tem anemia, TSH e T4 livre, porque distúrbios de tireoide podem aumentar a presença de dor, mas vão estar todos normais no caso de uma dor musculoesquelética benigna, e o máximo da investigação que eu vou fazer é só olhar a saúde da criança. Não existe um exame reumatológico específico. A síndrome de hipermobilidade articular é aquela que causa uma dor discreta, mas em múltiplas articulações, principalmente nas que têm maior carga, e ela é definida pela presença dos critérios de Beighton. Então, esse primeiro são 6 critérios, na verdade 5 critérios, eu preciso ter 6 pontos dos 9 pontos para eu levar ao diagnóstico de síndrome de hipermobilidade para aquele paciente que tem dor musculoesquelética. Primeiro ponto é o paralelismo do quinto dedo, então a mão está em extensão e além da extensão da mão eu tenho que levar o último dedo, o quinto dedo, e ele aqui nessa imagem ele fica paralelo ao antebraço, esse é um critério, sendo eles bilaterais, então aqui já conta 2 pontos. O segundo critério é o polegar encostar no antebraço, então bilateralmente já teria 2 pontos. O terceiro critério é a hiperextensão do cotovelo, o quarto é a hiperextensão dos joelhos, então aqui eu já teria 8 pontos, e o quinto ponto, que é ímpar, então, é encostar, espalmar as mãos no chão com a perna em extensão. Então, se o paciente tiver 6 desses 9 pontos e dor musculoesquelética, ele tem síndrome de hipermobilidade, a maioria das vezes está associada ao Ehlers-Danlos, que é uma alteração congênita do colágeno. E por último, a fibromialgia juvenil, que é um quadro de dor mais grave, né? A dor precisa ser generalizada, então nos 4 membros e dorso por mais de 3 meses, mas não basta ser apenas a dor. Vocês estão tendo aula de fibromialgia no curso de reumato e vocês estão vendo que existem diversos outros sintomas somáticos
principalmente distúrbios psiquiátricos associados à presença dessa hipersensibilização que é a fibromialgia, uma relação direta com o estresse. Vocês estão vendo a imagem aqui dos pontos de tender points da fibromialgia, que antes eram usados como critérios de pontuação para o diagnóstico. Hoje em dia a gente não usa isso para o diagnóstico, mas são uma ferramenta útil para a gente avaliar o grau da sensibilização álgica daquele paciente. A gente precisa tomar muito cuidado com o rótulo. Tem crianças que têm dores funcionais, mas não tem a gravidade de uma fibromialgia, elas não devem receber esse estigma desse rótulo, porque hoje em dia isso tem diversas repercussões familiares e sociais. E também porque a criança tem grande chance de reverter o seu quadro álgico ainda na faixa etária pediátrica, quando ele adere adequadamente à atividade física, quando faz as modificações ambientais, familiares, sociais, e melhora o quadro psíquico, a dor musculoesquelética melhora. Hoje em dia a gente tem visto cada vez mais crianças extremamente sedentárias e com distúrbios psiquiátricos de ansiedade relacionado ao uso da tela, e corrigindo esses fatores, a dor musculoesquelética melhora de uma forma importante, sem que o paciente precise levar o estigma de ter uma fibromialgia, né? Então isso tem que ser bastante cuidado. Enfim, mensagens finais, o que vocês precisam registrar de informação em relação à dor musculoesquelética, que quando ela é localizada, intensa, tem um início recente, com uma gravidade progressivamente pior e sintomas sistêmicos associados, é preciso descartar neoplasias, infecções como uma osteomielite, essas doenças que são emergência, né? Se há uma dor de caráter inflamatório, se encontra os sinais flogísticos, caminhar para o reumatologista. E as dores funcionais, em que o exame físico é totalmente normal, exames complementares também, a gente precisa cuidar da saúde mental e da atividade física regular, que são um problema na nossa sociedade contemporânea. Então, o que vocês precisarem tirar dúvida de reumatologia pediátrica, vocês me encontram na pediatria, na nossa disciplina de semiologia, e aqui também eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada e bom dia!